aí, pessoal, tudo certo aí com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do projeto Conquistar, esse projeto onde você consegue verificar novas informações sobre os conteúdos que você já estuda, não é mesmo? Sejam todos bem-vindos aí. Eu sou o professor Jefferson, vou estar com vocês aqui nessas aulas de geografia com um tema, gente, que é muito importante para a gente, não só por causa do vestibular, mas também porque é um assunto que está presente no nosso dia a dia, sobre a urbanização no mundo, urbanização no Brasil. É um tema que é muito importante e é com ele que nós vamos ficar aqui ao longo de toda a nossa rotina aqui no Conquistar, beleza? Não esqueça de, além dessas aulas, verificar as redes do Centro de Mídias, não é? Sempre para amplificar os conhecimentos de vocês, verificar sempre os materiais que vocês podem ter acesso, além, é claro, dos materiais que vocês já estudam. Essa aula, gente, episódio 6, né, é Vida Urbana, a cidade não para. Esse é o título da nossa aula. Nesse momento, pessoal, onde nós vamos ter os nossos momentos do desafio, nós vamos falar sobre urbanização, entender o termo cidade-município, os desafios urbanos, várias outras situações relacionadas ao espaço urbano, beleza? Então prestem atenção e vamos ao nosso primeiro desafio. Nesse primeiro desafio, observem a imagem abaixo. Ó, nós temos aí uma imagem aqui no primeiro plano. Ela está de um jeito, lá no fundo da imagem tem uma outra característica, que é isso que eu quero que vocês vejam agora, hein? Respondam, quais as diferenças entre a área urbana e a área rural mostrada nessa imagem, hein? Você provavelmente já ouviu falar desses dois termos, rural e urbano. É isso que eu quero que vocês identifiquem aí nessa imagem. Esse é o nosso primeiro desafio para a gente poder iniciar os nossos estudos sobre a questão da urbanização, e isso aí é o básico. Então eu quero que vocês observem direitinho aí, hein? E verifiquem o que a pergunta está pedindo. As diferenças. E aí, hein? Conseguiu identificar aí as diferenças? Vamos à resposta desse nosso primeiro desafio aqui do Conquistar. Quais as diferenças entre a área urbana e a área rural mostrada naquela imagem? E aí temos a resposta. A imagem mostra os limites entre uma área urbana e uma área rural, certo? É isso aí. É possível diferenciar as áreas a partir das características de cada uma. Aquela imagem, ela traz informações sobre o que representa uma área urbana e o que representa uma área rural, né? Ela serve de exemplo. Vamos à imagem de novo, ela vai aparecer aí para vocês aí na tela e a gente pode ver claramente esses dois níveis, não é mesmo? A área que a gente pode considerar como uma área urbana, urbanizada, é exatamente essa que aparece aqui na parte de trás, né? As casas, as ruas, as outras construções, tudo isso foi construído, beleza? Já a área que a gente pode chamar de área rural, área natural, né? É exatamente essa que está em primeiro plano, né? Que são as árvores que já estavam aí, os campos, esse riozinho que está aparecendo aí, né? Esse lago que está aparecendo aí. Então tudo isso, gente, traz para a gente a ideia do que é uma parte natural, né, rural, a parte afastada da cidade, e o que vai ser a parte urbana, o que vai ser a parte construída pelo homem, né? Essa é exatamente a diferença entre uma área que é considerada urbana e uma área que é considerada rural. E a gente vai entender mais lá para frente, né, que mesmo áreas urbanas, áreas rurais, elas ficam dentro de uma mesma cidade, um mesmo município, né, que tem elas convivem ali mais ou menos juntas, mas existem essa diferença. A parte urbanizada foi modificada pelo homem. Vamos dar uma olhada então nesse conteúdo para verificar agora o tema bem aí ligado com essa primeira imagem que a gente viu aí no nosso desafio. A ideia de urbanização, quando a gente fala de urbanização, a gente está falando exatamente da transformação de espaços naturais e rurais em espaços urbanos. Olha essa imagem aí de Xangai, lá na China. Tudo muito modernizado, tudo com muitos prédios, né? As avenidas aí, tudo muito bem modificado, né? E é exatamente essa uma característica de uma área que foi urbanizada. Você tem aí, portanto, outra característica que está aparecendo nesse próximo tópico aí, que é a transferência da população do campo
para a cidade. Isso também configura a questão de uma área urbanizada, né? Uma área que está ali, né, crescendo bastante, tira a parte natural, tira as árvores todas e as pessoas acabam indo para essas áreas aí por conta de trabalho, por conta de melhor qualidade de vida. São vários motivos, a gente vai falar sobre isso mais lá para frente. Mas essa questão que aparece aí, chamada de êxodo rural, também é algo que está diretamente relacionado com a urbanização no mundo todo, né? Onde você tem pessoas saindo de áreas de campo, saindo de áreas mais rurais, para áreas urbanizadas, áreas modificadas pelo homem, áreas construídas, áreas de cidade, né? Então o êxodo rural também é uma característica que representa muito, que está muito relacionado com a questão da urbanização. Também, pessoal, como aparece no último tópico aí dessa tela, a questão da mecanização do campo. O que significa isso, hein, pessoal? É exatamente o fato de que o trabalho no campo, que antes era uma coisa que era feita de maneira manual, né, com pequenas ferramentas, isso ainda existe hoje em dia. Mas na média, né, no geral, grande parte da produção ali no campo, a produção agrícola, né, até a criação de animais também, já está tudo mecanizado. Trator, colheitadeira, aqueles prédios, aquelas construções ali para abrigar os animais, né? Para abater, enfim, outras coisas, tudo isso está muito mecanizado e, consequentemente, as pessoas acabam saindo, porque os empregos terminam nesse tipo de atividade e as pessoas acabam tendo que trabalhar em outros setores da economia. Então, quando a gente fala da questão de urbanização, a gente está falando exatamente dessa dinâmica que está aparecendo aí, né? Onde você tem a transformação de um espaço que é natural, né? Mas está ali, né? Natureza presente, para um espaço que foi modificado, que foi urbanizado. E aí tem todas essas situações, né? Do aumento do número de pessoas numa cidade, né? O aumento de indústrias, o aumento de serviços, e isso acaba atraindo as pessoas, né? Que elas acabam migrando de áreas rurais para áreas mais urbanizadas, beleza? A gente não pode finalizar essa primeira parte aqui do desafio sem compreender outra coisa que é fundamental e que muita gente confunde, inclusive, que é a diferença entre os termos cidade e município. Olha aí, hein? Isso aí é muito importante para a gente compreender aqui nesse comecinho, né, dos nossos estudos aqui sobre urbanização. Pessoal, olha só, cidade e município é tudo dentro do mesmo assunto. É áreas urbanas, beleza? Mas tem uma diferença técnica entre os dois termos que é importante que a gente saiba. Quando a gente fala em cidade, a gente está falando exatamente do conceito que a gente falou agora há pouco. É a área que foi modificada pelo homem. É a área que onde tem todas as construções aqui, né? Todas as casas, todas as situações aí que estão aparecendo na tela de vocês. Quando a gente fala em município, a gente está falando daquela área que é governada por uma prefeitura, né? Administrado por uma prefeitura. E em grande parte dos casos, os municípios eles não têm só cidade, não têm só construção humana. Também vai ter áreas rurais junto desse espaço aí territorial, né? Então o município, gente, ele é um pouco mais amplo do que a ideia de cidade. Você tem, então, dentro de um município, a área que a gente costuma chamar como a sede do município, a área central, a área urbanizada de um município, que é a parte da cidade, né? Mas dentro de um município é muito comum você ter uma área além do chamado perímetro urbano, né? Que são as comunidades um pouco mais afastadas, as vilas que ficam ali um pouco mais distantes daquela área do perímetro urbano. Então isso é muito importante também da gente observar. Na imagem que a gente viu agora há pouco, que a gente vai ver novamente agora, tem um exemplo muito legal no estado do Amazonas, que é a chamada Vila de Lindóia, né? Que é uma área conhecida aí do município de Itacoatiara, que a Vila de Lindóia, ela não é um município, Lindóia não é um município, mas é um conjunto, né, uma vila, tem pessoas vivendo naquelas áreas ali, né, indo pela estrada, né, a estrada estadual que tem para você chegar em Itacoatiara, da capital Manaus até Itacoatiara, você passa por essa vila primeiro, aí você consegue parar ali, né, conhecer rapidinho, e em seguida segue viagem para poder chegar aí sim na parte urbanizada, mais urbanizada lá de Itacoatiara. Então a Vila de Lindóia, ela é como se fosse uma pequena comunidade, só que ela está dentro do município de Itacoatiara. E isso é muito comum em vários municípios no Brasil todo, né? Você tem
pequenas comunidades ali separadas, isoladas, mas você tem uma parte central, uma parte de sede. Beleza, pessoal? Então a ideia de cidade e município são coisas ali que estão relacionadas, né? Mas tem essas diferenças técnicas aí que é importante da gente compreender. Dentro de um município que é governado por um prefeito, ele governa ali tanto a parte da cidade, do perímetro urbano, quanto também as áreas urbanizadas, as áreas que não são urbanizadas, as áreas rurais ali, as áreas mais afastadas, beleza? Então essa foi a primeira parte. Vamos continuar? Vamos com mais um desafio? Vamos lá. Olha só, hein, gente? Mais um desafio aqui para vocês relacionado a esse grande tema aí, que é a questão da urbanização. Esse desafio, gente, ele é baseado numa questão do Enem, hein? Que é muito importante para a gente aqui. Vamos dar uma olhadinha aí nessa próxima parte aí dos nossos desafios. Era uma questão aí adaptada mais ou menos do Enem de 2018, tá? Temos esse mapa, que ele tem um mapa do Brasil e ele tem uma legenda ali do lado, né? Tem ali grande metrópole nacional, metrópole, capital regional A, capital regional B, capital regional C. Tem uma divisãozinha ali com uma legenda, né? Qual o critério para a divisão entre cidades mostrada pela legenda desse mapa? Por que esse mapa está com essa legenda e com esses símbolos aí? Qual é a divisão? Qual é o motivo para essa divisão aí existir, hein? Essa aí foi uma questão de Enem. E a gente adaptou aqui agora para o nosso desafio. Dê uma olhadinha aí. Já vamos com a resposta do nosso desafio, hein? Direto. Gente, tínhamos o mapa ali, certo? Era para você identificar o critério de divisão que existe aí nesse mapa. Vamos dar uma olhada na resposta. O critério que rege a estrutura geral desse mapa é a centralidade exercida por algumas cidades em relação às demais. Ou seja, as suas posições dentro da chamada hierarquia urbana no Brasil. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, hein? Mas o tema central aí é esse, é a hierarquia urbana do Brasil. Dessa forma, temos uma apresentação das principais aglomerações urbanas do Brasil, indo desde as capitais regionais, né, de um pouco menor nível ali, né, até as metrópoles, né, que são um nível um pouco mais acima, em seus diversos níveis. Então, gente, essa questão do nosso desafio aí mostrou exatamente que dentro do território brasileiro existe ainda, inclusive, essa diferença aí entre cidades. Tem cidades que têm ali uma condição maior do que as outras. E tem outras, né, que têm ali uma influência menor do que as outras dentro do território brasileiro. É isso que o mapa está mostrando e é isso que a gente vai ver agora neste conteúdo, continuando aí, né? Conteúdo que está relacionado com a questão desse desafio. As cidades, gente, nenhuma cidade no mundo todo, no Brasil todo, está sozinha. Todas as cidades, todos os municípios, eles precisam se ligar aos seus municípios vizinhos, pelo menos. Né? A gente está falando de quê? A gente está falando de pessoas irem de um município para outro, né? Pessoas irem de um município para outro, né? Nós temos aí também a situação de você precisar, né, ir estudar em outro município, estudar em outra região, né? E para isso precisa ter essa conexão importante entre os municípios. Então, quando a gente fala em rede urbana, nós estamos falando exatamente dessa ligação que existe entre as cidades. É um conjunto de cidades ligadas umas às outras pelos sistemas de transporte, aquele exemplo que eu dei ainda agora, né? E também sistemas de comunicação, por meio dos quais circulam fluxos de pessoas, fluxos de mercadorias, fluxos de informações, de capitais, né? Capitais aí é dinheiro, né, gente? Então, em todo o mundo e em todo o Brasil também, existe a chamada rede urbana, que é exatamente essa conexão que existe entre todas as cidades do Brasil, né? Onde você tem ali um município que, mesmo não sendo uma grande capital, é um município ali do interior de um estado, por exemplo, ele tem pelo menos conexão com seus municípios vizinhos ali, né? Uma pessoa
conseguir um emprego no município que é vizinho, então ele vai para lá, né, porque é pertinho aqui, ele consegue voltar para casa. Né? Ou não, tem situações também onde uma pessoa sai do município onde ele está, por exemplo, uma pessoa que mora no município de Envira, no estado do Amazonas, ele vai para Manaus, né? Muitas pessoas já fizeram isso, né? Saem de um município, vão para a capital de um estado, né? E vão viver a sua vida ali. Mas como é que isso foi possível? Porque no Brasil, no mundo todo, existe essa rede urbana. São essas conexões que permitem com que as pessoas circulem de um lugar para outro, né? Mesma coisa a questão da internet. Essa mesma pessoa que veio lá de Envira, por exemplo, e veio morar na capital do Amazonas, ela consegue, por exemplo, se comunicar com seus familiares em Envira, né? Um município mais distante, por telefone, por internet, né? Isso é possível, porque as conexões entre as cidades, ainda mais hoje em dia, né? Século XXI, né? Como nós estamos aí, isso está cada vez mais fácil. Então a questão da rede urbana ela é uma coisa que permite, né, com que as cidades tenham essas conexões entre si. Então essas questões de transporte, de redes de comunicações, estão cada vez maiores no mundo todo, permitem com que uma cidade, mesmo sendo um pouco mais afastada dos grandes centros urbanos, ali das grandes capitais, elas possam se conectar com outras, né? Exatamente o esquema que existe aí na chamada rede urbana no mundo todo. Só que, como a gente falou no começo, né? As cidades, elas estão conectadas ali entre si, mas algumas cidades, elas têm ali um nível maior do que outras, né? Tem cidades ali que têm uma gama de serviços, de oferta de serviços muito maior do que outras. Não é, gente? É por isso que agora a gente vai ver na próxima tela uma coisinha muito importante também que existe entre as cidades, que é a chamada hierarquia urbana. A hierarquia urbana é a posição de uma cidade, né, dentro aí da estrutura das cidades dentro de um país. A posição de uma cidade depende do papel que ela desempenha como centro polarizador. Tem cidades que têm uma influência muito maior em relação às outras, ou é uma cidade que não tem tanta influência assim, né? Pode ter uma influência em uma área maior ou menor, conforme o seu poder de atração, né? E não necessariamente quando uma cidade é bonita, quando a gente fala de poder de atração. A gente está falando basicamente de ofertas de bens, ofertas de serviços, ofertas de equipamentos, enfim, né? Oportunidades de trabalho, enfim. Tudo isso acaba fazendo com que uma cidade tenha maior relevância do que as outras. Olha só como era, a gente tem dois esquemas de hierarquia urbana mostrados nessa tela, né? Nós temos aqui um esquema de como é que funcionava antes, né? Como é um esquema tradicional ali, né, clássico, de hierarquia urbana. Você tem um pequeno conjunto, uma pequena comunidade aqui, uma vila, que ela só se relacionava com a cidade-sede, por exemplo, né? Essa cidade-sede, ela só tinha ali conexões com a capital desse estado, por exemplo, que aí sim havia conexão com a grande metrópole, a metrópole regional dessa região, né? E aí sim é que tinha essa conexão com a grande metrópole, com a capital do país, com o centro econômico desse país. Hoje em dia, gente, com a evolução das redes de comunicação e tudo mais, a gente já tem uma inter-relação entre cidades, dentro desse esquema de hierarquia urbana, muito mais complexa. Então você tem aqui aquela pequena vila ali, né, isolada da capital, da sede do município, mas todo mundo ali consegue, por exemplo, se comunicar, né? Consegue se interagir por meio da internet, por exemplo. Aquela cidade local, né, que ela tem ali, ela não tem muita oferta de serviço, ela não tem essa possibilidade, mas ela tem um pequeno aeroporto, por exemplo, onde essa pessoa pode ir direto, viajar ali para São Paulo, por exemplo. Né? Ela pode ir direto para lá, faz só uma conexão ali, paga uma passagem e pronto, acabou. Né? Então, essa metrópole nacional aqui, por exemplo, né, ela tem exatamente aí essa possibilidade de interagir com várias outras cidades ao mesmo tempo, né? Tanto os centros regionais, que é uma outra categoria aí dentro da hierarquia urbana, quanto a metrópole regional também tem essa possibilidade de interagir com as grandes metrópoles. Lembrando que uma metrópole, gente, dentro da hierarquia urbana, ela é, né, uma grande cidade com uma grande oferta de serviços, mais do que as outras.
Vamos voltar para o mapa do nosso desafio, que na próxima tela a gente está vendo aí de novo. No Brasil a gente tem essa estrutura, onde a gente tem a cidade de São Paulo como sendo a grande metrópole nacional. Mesmo São Paulo não sendo a capital do país, a capital do país está aqui, ó, Brasília, né? Mas ela ocorre essa situação. Você tem grandes cidades que têm uma relevância muito maior do que as outras, às vezes mesmo nem sendo a capital do país, como é o caso aí de São Paulo em relação a Brasília, aqui no Brasil. Hierarquia urbana, ela está presente no Brasil ali, é só comparar, né? As grandes capitais, elas têm uma relevância maior do que as cidades do interior, mas mesmo as cidades do interior conseguem a pessoa consegue viajar para uma grande metrópole, por exemplo, a partir de uma linha de aeroporto, de avião, né? Se comunicar também a partir da internet, tudo isso é possível. Vamos para o nosso próximo desafio, pessoal. Mais um desafio, hein, gente? E mais um desafio baseado numa questão do Enem. Essa questão do Enem, inclusive, essa imagem que vocês vão ver agora é uma imagem clássica, mega clássica de qualquer livro de geografia. A imagem abaixo registra uma especificidade do contexto urbano. Nós temos aí a imagem da fronteira entre os bairros do Morumbi e de Paraisópolis, em São Paulo, né? Qual a relação contraditória existente no espaço urbano demonstrado acima, hein? Qual é a principal diferença que você observa nessa imagem, que é uma imagem padrão aí de qualquer livro de geografia, como eu já falei, né? Pensem aí. E aí, hein? Essa imagem aí, gente, ela é padrão aí dos livros de geografia. Sempre aparece, né? Sempre. Todo mundo vira até meme isso aí. Vamos à resposta, gente. Apesar, né, do meme, né, dessa imagem, o assunto que ela representa é muito sério, viu, gente? A imagem evidencia um quadro presente no ambiente urbano, que é a chamada segregação socioespacial, ou seja, a formação de aglomerados habitacionais compostos pela população de renda mais elevada, os ricos de um lado, né, e pela população de renda mais baixa do outro, população mais pobre, que é decorrente da ineficiência do Estado em fornecer habitação de qualidade para a sociedade como um todo. Como eu falei, apesar do meme, né, a imagem que ela representa uma situação muito comum no Brasil e também no mundo todo, a questão da desigualdade social. A gente está vendo do lado direito, né, esses condomínios de luxo, prédios de luxo, de pessoas que claramente têm mais renda, né, que têm mais qualidade de vida, enquanto as pessoas que estão aí na favela de Paraisópolis têm moradias mais de menor qualidade, né, tem todos os problemas urbanos ali, que a gente vai mencionar daqui a pouco. Mas a ideia dessa questão, que inclusive é uma questão de Enem, que a gente adaptou aqui para o nosso desafio, ela quer que você analise exatamente essas contradições, que numa mesma cidade, no mesmo espaço urbano, essas diferenças existem. Vamos para o nosso conteúdo? Vamos dar uma olhadinha nesse material que está aparecendo aí na tela, que traz exatamente essa análise, que é aquela questão do Enem, que a gente mostrou no nosso desafio, quer trazer para você. As desigualdades sociais no espaço urbano, elas estão presentes aí, elas são visíveis na paisagem urbana. A gente não tem uma favela de Paraisópolis na cidade de Manaus, mas nesses exemplos que estão aparecendo aí da cidade de Manaus, nós temos exemplos de duas áreas dentro de uma mesma cidade. A gente tem essas áreas aí na imagem da esquerda, onde tem essas palafitas, né? Essas partes, essas moradias na margem do rio, né? E a gente tem do outro lado o bairro muito rico aqui, um bairro de classe bem mais elevada por aqui, né? Que é o bairro do Vieira Alves. E essas duas imagens, elas pertencem à mesma cidade. Então, gente, nesse primeiro tópico que está aparecendo aí, é muito claro, as desigualdades sociais são visíveis na paisagem urbana. Então você tem dentro de uma mesma cidade situações onde tem áreas onde que são bem asfaltadas, onde tem os serviços funcionando normalmente, tem ali, né, toda uma organização, né? Enquanto isso, ao mesmo tempo, em áreas pessoas de menor poder aquisitivo têm que morar onde der.
né, onde dá para morar. Ou são áreas mais afastadas, ou são em construções de risco, como é esse exemplo aí que está aparecendo, né? E isso é muito comum. Por quê? Aquilo que a gente falou no começo, essa atração que as pessoas têm para ir morar em áreas urbanizadas, não vai ter espaço para todo mundo numa área como essa aí da imagem da direita. Primeiro por quê? Para morar numa área dessa, da área da direita, tem que ter dinheiro. E nem todo mundo tem dinheiro. A desigualdade social no Brasil ainda é muito grande, que é o que diz aí no segundo tópico. Quanto maiores as diferenças de renda entre a população, maiores vão ser desigualdades. Isso é direto, né? Diferenças entre moradia, diferenças de serviços, diferenças de oportunidades. Então, gente, temos aí essa situação de que dentro de uma mesma cidade, por conta dessa falta de renda aí, isso fatalmente vai acontecer, né? Você tem aí uma cidade que ela vai crescendo, a parte que já está bem construída, bem planejada. Todas as cidades, ao fim e ao cabo, historicamente falando, elas foram planejadas de alguma forma. Mas o crescimento de uma cidade nem sempre é planejado. As pessoas simplesmente chegam, colocam alguma coisa ali, tiram ali na parte natural, constroem qualquer coisa, e é só depois que as prefeituras costumam chegar para poder atender essa população. Muitos bairros no Brasil todo foram surgindo dessa forma. Aconteceu, né, desse jeito, né? E continua acontecendo. É só depois que o poder público chega para tentar atender essas situações. Por isso que existem bairros em cidades que são muito afastados das áreas mais centrais, das áreas industriais. Isso acontece. E quando a gente sabe que quando a prefeitura demora para chegar, para levar os serviços, isso acaba gerando como se fossem duas cidades dentro de uma mesma cidade. É o que a gente vai ver nessa próxima tela agora. A questão da cidade formal e da cidade informal é outra categoria de análise quando a gente vai verificar situações da geografia urbana, né, que é uma área da geografia, a gente também consegue observar essas situações de pessoas que conseguem viver numa cidade de maneira muito tranquila, né, principalmente na área de bairros ricos, pessoas de maior poder aquisitivo conseguem comprar onde elas quiserem, podem comprar em comércios mais caros, podem comprar em shoppings e podem comprar até também em feira simples, normal, tanto faz. Existe essa possibilidade. É o que a gente chama de cidade formal. Quando você tem toda a estrutura de uma cidade, é possível ser utilizada por essa camada da sociedade. Já em áreas mais desvalorizadas, onde não tem os mesmos serviços, onde geralmente a prefeitura não consegue chegar, às vezes nem a segurança pública consegue chegar, é o que a gente chama de cidade informal. E aí, essa categoria de análise aí, pessoal, é exatamente essa situação. Quando você tem áreas onde as pessoas que vivem em áreas de menor qualidade de vida, né, com poucos serviços públicos, ela acaba vivendo de qualquer jeito. E esse que é o grande problema da chamada cidade informal, né? São pessoas que têm que viver do jeito que dá, né? Do jeito que dá para viver ali, né? Constrói qualquer coisa, depois a gente se cadastra em algum programa desses aí, de prefeitura, de governo, e vamos ver no que dá. Já uma pessoa que tem renda alta principalmente, pode viver num bairro com qualidade de vida mais adequada, né? Nós temos aí essas pessoas têm essa possibilidade. Por isso que a gente fala de cidade formal, cidade informal. Essas diferenças elas existem e estão diretamente relacionadas, né, com as questões de desigualdade social, né? Geralmente pessoas que vivem em bairros ricos, elas exigem muito, né? Coisa da qualidade nos serviços, né? Questão de segurança particular, né? Tem toda essa situação, né, que protege aquelas pessoas, né? Tudo por conta do dinheiro. Já nessas áreas com menor qualidade de vida, né, com menos infraestrutura, né, com situações de moradia mais precárias, é muito mais difícil. E é, como a gente falou, dentro de uma mesma cidade, essas situações elas acontecem. E elas estão aí, são situações que a gente ainda tem que superar, principalmente aqui no Brasil, não é? Acontece. E é sempre importante a gente estar analisando sempre o que está acontecendo nas cidades onde a gente está presente. Vamos encerrar, gente? Vamos lá.
Beleza, pessoal? Estamos encerrando esta aula aí sobre urbanização no Brasil, no mundo, enfim. Quando a gente fala de urbanização, a gente já fala aí de serviços, modernidade, tecnologia. Tecnologia lembra o quê? Smartphone. Smartphone lembra o quê? Selfie. Vamos tirar nossa selfie, pessoal? É isso aí. Pessoal, verifiquem aí as redes do Centro de Mídias, hein? Está aqui na tela, verifiquem aí, continuem acompanhando tudo relacionado ao Projeto Conquistar, continuem aumentando os conhecimentos de vocês com relação a todos esses temas para vocês se darem muito bem daqui para frente. Beleza, pessoal? Até a próxima, tchau!